Então, vamos que vamos aqui para nossa quarta live, digamos assim, né? Nossa quarta aula. E hoje, para fechar nossa disciplina de análise combinatória e probabilidade, nós iremos falar exatamente sobre probabilidade, tá bom? E aí, quando se fala em probabilidade, a gente imagina logo as possibilidades, né, de uma coisa acontecer ou não, né, um determinado fenômeno ou não. Então, iniciemos aqui com a breve introdução sobre probabilidade. Nós temos aqui que a teoria das probabilidades é um ramo da matemática, né, que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Então, a ideia da probabilidade é exatamente fazer esse estudo de experimentos ou fenômenos aleatórios. Há certos fenômenos ou experimentos que, embora sejam repetidos muitas vezes e sob condições idênticas, não apresentam os mesmos resultados, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é trabalhar exatamente com esse mecanismo de probabilidade, inicialmente, tá bom? É óbvio que tem uns métodos de calcular probabilidades bem mais sofisticados, bem mais avançados, tá bom? Mas aqui dentro do contexto, dentro do que nos foi repassado como documento para a disciplina de vocês, a gente vai trabalhar exatamente com situações onde nós temos condições idênticas de apresentarem resultados. O que a gente está querendo enfatizar aqui é o que nós chamamos de experimento aleatório, tá bom? E o que é um experimento aleatório? É um procedimento que, ao ser repetido sob as mesmas condições, pode fornecer resultados diferentes, tá bom? Ou seja, a gente imaginar situações onde nós teremos resultados com certa honestidade. E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, lançamento de um dado. Para ser um experimento aleatório, é necessário que esse dado seja um dado honesto, tá bom? Ou seja, ele não pode ter nenhuma tendência a sair um lado mais do que o outro, tá bom? Então, tem que ser, digamos assim, um componente perfeito para que ele possa produzir os resultados aí das mais diversas formas, digamos assim, tá bom? O lançamento de uma moeda também, partindo do princípio que essa moeda é uma moeda honesta. A extração de uma carta de um baralho também é um experimento aleatório, assim como a determinação da vida útil de um componente eletrônico. Bom, então, são exemplos de experimentos aleatórios, essas situações e muitas outras aí que nós encontramos também. Bom, e aí, na sequência, temos o seguinte, né? A cada experimento aleatório está associado o resultado obtido, que não é previsível. E aí, esse é o que nós chamamos, tá bom? Iremos chamar aqui muitas vezes de evento aleatório, tá bom? Ou seja, cada experimento aleatório que nós fizermos, esse experimento aleatório está associado ao resultado obtido, que não é previsível, obviamente. E aí, isso aí é chamado exclusivamente de evento aleatório, tá bom? E aí, nós temos também um componente dos mais importantes da probabilidade, como vocês sabem, né? Que é o que nós chamamos de espaço amostral. E aí, o que vem a ser o espaço amostral? Espaço amostral de um experimento aleatório é o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento. Então, o conjunto formado por todos os possíveis resultados do experimento é o que nós chamamos de espaço amostral. E aí, a probabilidade, obviamente, vai ser calculada em cima do número de elementos desse espaço amostral, tá bom? Daqui a pouco a gente vai definir a forma clássica de se calcular a probabilidade. Então, os elementos do espaço amostral são chamados de pontos amostrais, tá bom? Então, aqui para exemplificar essa definição, nós temos aqui um experimento aleatório que é o lançamento de um dado. Então, no lançamento de um dado, quem é o meu espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados. Então, o lançamento de um dado,
ou sai o 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, né? Estamos nos referindo, obviamente, a um dado cúbico, né? Ou seja, o dado comum que a gente vê, né, e utiliza aí no dia a dia, tá bom? Determinação da vida útil de um componente eletrônico. Então, a vida útil de um componente eletrônico vai ser um conjunto formado por todos os tempos, né, onde esse tempo vai ser um número real, de tal forma que esse t é maior do que ou igual a zero. Bom, então aqui a gente tem exemplos do que significa o espaço amostral. E aí, dentro do que nós chamamos de espaço amostral, nós temos um conjunto, né, chamado evento. Então, chama-se evento todo subconjunto de um espaço amostral. Tá bom? Então, aquele conjunto que está contido no espaço amostral é o que nós chamamos de subconjunto, ou seja, os resultados que poderão ocorrer em um determinado fenômeno. Então, quando nós queremos calcular a probabilidade, nós estamos, na verdade, calculando a probabilidade ou as possibilidades, né, em forma, obviamente, de uma razão, de um determinado evento acontecer ou não, tá bom? Resultados esses que queremos que aconteçam ou não. Então, o evento, assim sendo um subconjunto do espaço amostral, também é um dos pilares aqui do nosso estudo sobre probabilidade. Então, exemplos sobre eventos: lançam-se duas moedas. O evento A, saída de faces iguais. Então, a primeira coisa, quem seria o espaço amostral desse experimento aleatório? Se eu lancei duas moedas, pode ser que saia cara, cara, pode ser que saia cara e coroa. Quando eu coloco aqui na sequência, é primeira moeda e segunda moeda, tá bom? Pode ser que saia coroa e cara, mas pode ser também que saia coroa, coroa. Então, nós temos quatro possibilidades, né, de situações para esse experimento aleatório, né, que é o que compõe aqui, de fato, o nosso espaço amostral. O evento A é saída de faces iguais. Então, nesse evento, quais são as possibilidades? Eu quero saída de faces iguais. Cara, cara, ou então coroa, coroa. Observe que esse conjunto A, ele está contido no conjunto ômega, digamos assim, né, que é essa letra aqui que representa o espaço amostral, né, a última letra do alfabeto grego, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o nosso evento A. Quem seria o evento B aqui? Ele está dizendo que o evento B seria aqui a saída de cara na primeira moeda. Então, dessa forma, o evento B sair cara na primeira moeda, então pode ser que a gente tenha cara, cara, ou então cara e coroa. Observe que esse conjunto B também está contido, obviamente, no conjunto ômega, que é o que representa o espaço amostral. No outro exemplo aqui, nós temos, no lançamento de um dado, o evento A é sair face menor que 7. Então, quem seria o evento A? Sair face menor que 7 no lançamento de um dado. Então, pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Observe que esse evento ele coincide com o espaço amostral, ele é o próprio espaço amostral. Quando isso acontece, nós temos que esse evento é o que nós chamamos de evento certo, porque é óbvio que isso vai acontecer. Você lança um dado, o evento é sair face menor do que 7, então isso é um evento certo. Bom? Evento B, sair face maior do que 6. Então, o B aqui, obviamente, é um conjunto vazio. Não tem nenhum elemento, tá bom? Para esse conjunto B, para esse evento B. Então, nesse caso, nós chamamos de eventos dessa natureza de eventos impossíveis. Nesse caso aqui, o evento B, tá bom? É um evento impossível. Bom? Então, nós temos aqui exatamente aqui
esse exemplo sobre eventos, né? Aí o que vem a ser, de fato, a probabilidade? A gente vai usar a definição, obviamente, mais clássica aqui para probabilidade. Então, quando se fala em probabilidade, a probabilidade de um evento em um espaço amostral finito também é conhecido como probabilidade clássica. A regra da probabilidade clássica é aplicada para se calcularem as probabilidades de eventos a um experimento para o qual os resultados sejam igualmente possíveis. Por isso que a gente enfatizou no início, né, que trabalharemos aqui com situações honestas, tá bom? E aí, dessa forma, a probabilidade de um evento A ocorrer é dado por probabilidade de A acontecer, desse evento A acontecer, é o número de elementos desse evento A, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em suma, é o que nós temos aqui, ó. Desculpa, aqui A, tá bom? Ou seja, a probabilidade de um evento A acontecer é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, esse aqui, tá bom? É a forma clássica, obviamente, de se calcular a probabilidade de um evento acontecer. Daí nós temos alguns exemplos bem simples para a gente elucidar de fato isso. Tá aqui, ó. Pedro ganha uma viagem a Manaus se sair vermelho. Qual a probabilidade de Pedro ganhar o prêmio? Obviamente, vimos aí que a probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em outras palavras, bom, calcular essa probabilidade é nada mais, nada menos do que calcular a seguinte situação. É como se nós estivéssemos pensando no seguinte: o número de elementos do evento A vai ser exatamente os meus casos favoráveis, tá bom? Enquanto o número de elementos do espaço amostral, ou seja, é aquele total geral. Então, nesse caso, quando a gente observa essa roleta aqui, nós temos quantas possibilidades de sair vermelho, né? 2. Dentre quantas? Dentre 8, né? Então, tenho 2 chances em 8. Então, a probabilidade dele ganhar essa viagem, esse prêmio, digamos assim, quando a gente simplifica, obviamente é 1/4. Né? Quando a gente divide 1 por 4, a gente encontra 0,25. E quando a gente transforma isso daí em porcentagem, né? 0,25 é 25 sobre 100. Então, eu tenho 25%. Que é as 3 formas, né, de se representar uma probabilidade. Você representa, obviamente, por meio de uma fração, ou então por meio de um número decimal, ou então por meio de porcentagem, tá bom? Continuando aqui, nós temos agora o exemplo 2, onde nesse exemplo 2 nós temos a seguinte situação. Uma caixa contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Dessa caixa aí, são retiradas ao acaso 2 bolas. Então, se é retirada ao acaso, então eu tenho um experimento aleatório, né? Que é a retirada aí, tá bom? Ao acaso. Qual a probabilidade de que o maior número assim escolhido, ou seja, retirado, seja o 4? Vê se vocês entenderam aí. Primeiro, uma caixa contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Dessa caixa, nós vamos retirar 2 bolas. E a pergunta é, qual a probabilidade de que o maior número assim escolhido, ou seja, de dentre as 2 bolas, o maior número ser o 4? Tá bom? A gente gosta de colocar esse probleminha nas aulas, porque muitas das vezes os alunos eles já querem já um resultado direto, pensar numa situação, e querendo ou não, esse probleminha aqui, ele força o aluno a pensar um pouco, tá bom? E aí a gente imagina o seguinte, a primeira coisa que se deve fazer numa situação onde você não tem a resposta de forma direta, num cálculo de probabilidade, obviamente, é você pensar no número de elementos do espaço amostral. Ou então tentar escrever os elementos desse espaço amostral. Então, vamos tentar aqui. Então, quem seria o espaço amostral para esse exemplo 2, né?
Então, o espaço amostral aqui vai ser o quê? Ah, eu tenho 5 bolas numeradas de 1 a 5 e eu vou retirar 2. Aí você pensa assim, ah, então o espaço amostral é o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Não, não. Não é isso, não. Como foi que a gente definiu o espaço amostral? É o conjunto dos possíveis resultados em um experimento aleatório. Então, qual é o experimento aqui? Tirar 2 bolas. As bolas são numeradas de 1 a 5. Então, o espaço amostral não vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o quê? Vai ser eu tirar a bola 1 e a bola 2. Vai ser eu tirar a bola 1 e a bola 3. Vai ser eu tirar a bola 1 e a bola 4. Vai ser eu tirar a bola 1 e a bola 5. Vai ser eu tirar a bola 2 e a 1? Não, porque a bola 2 e a 1 já estão aqui. Ó. Tirar a bola 1 e tirar a bola 2 é a mesma coisa que tirar a bola 2 e a bola 1, porque você está tirando, né, ao acaso aí 2 bolas, tá bom? Então seria a bola 2 com a 3, bola 2 com a 4, bola 2 com a 5. Né? Ou então, a bola 3 com a 1 já foi, com a 2 já foi, com a 4 agora, né? Ou então a bola 3 com a bola 5. E a bola 4, com 1 já foi, com 2 já foi, com 3 já foi, com a 5. E aí a 5 já foi com todas, então o espaço amostral tem esses elementos aí. Então, quem é o número de elementos desse espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então tenho 10 resultados diferentes. Bom? E qual é o meu evento? Ah, o meu evento é o quê? É sair, né? Ou seja, dentre as 2 bolas, é sair um número 4 como sendo o maior dentre essas 2 bolas. Porque quando ele faz aqui a pergunta, qual a probabilidade de que o maior número assim escolhido seja o 4? Ou seja, quem vai ser o meu evento? Ah, o evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, ali, daqueles casos ali, quais são os meus casos favoráveis? 1 e 4, 2 e 4 e 3 e 4. Apenas esses. Ah, professor, e o 4 e o 5? Não, porque quando eu olho o 4 e o 5, o 4 não é maior do que 5. Então, quando ele enfatiza qual a probabilidade que o maior número assim escolhido seja o 4, ou seja, dentre essas situações, quais, né, ou quantas, melhor dizendo, né, nós temos o 4 como sendo o maior. Então, o número de elementos aí desse evento é 3, e aí, como nós sabemos que a probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, então, nós teremos o quê? 3 sobre 10, né? Então, tenho 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 30%. Ok? Alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, tá bom? Então, esse foi o nosso exemplo 2, tá bom? Um exemplo aí sobre a forma da gente, digamos assim, mostrar o espaço amostral, né? Digamos assim, para os nossos discentes, vocês que já trabalham em sala de aula, né? É muito legal você mostrar primeiro também que o espaço amostral é o conjunto de todos esses possíveis resultados, porque aí o aluno vai, de certa forma, entendendo, tá bom? A essência do estudo de probabilidades, né? Dessa teoria de probabilidades. Então, nós temos agora a probabilidade do evento complementar, porque essa ferramenta ela também é muito importante, tá bom? Aqui dentro da probabilidade. Então, seja ômega o espaço amostral de um experimento aleatório, da definição de probabilidade de um evento, seguem as seguintes propriedades, né? Que nós podemos dizer que também são consequências da definição. Ou seja, a probabilidade de um evento vazio ela é 0, né? Porque aquele evento que a gente chamou de evento impulsivo. Então, a probabilidade dele acontecer é 0.
2, a probabilidade de um evento é sempre maior do que ou igual a zero. Não existe probabilidade negativa, óbvio. A probabilidade de um evento, quando ele é igual ao espaço amostral, essa probabilidade aqui vai ser igual a 1. Porque a probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, quando o evento é igual ao espaço amostral, então eles têm os mesmos números de elementos, e aí essa divisão vai ser 1. Óbvio, que é o que nós chamamos de evento certo. Então, essa probabilidade vai ser certa, que é 1, né? Que é o que nós chamamos de 100%, quando a gente transforma para porcentagem. Então, de 2 e de 3, nós temos o 4, né? Ou seja, então a probabilidade de um evento acontecer, ela vai ser sempre maior do que ou igual a zero, e por sua vez menor do que ou igual a 1. A quinta propriedade é a propriedade do complementar. Então, a probabilidade de um evento a probabilidade do complementar de um evento A acontecer vai ser 1 menos a probabilidade desse evento acontecer. Isso, obviamente, para todo A, desculpa aqui, tá bom? Contido, né, no espaço amostral. Então, para todo evento contido no espaço amostral, a probabilidade do seu complementar vai ser 1 menos a probabilidade dele, que é o que nós chamamos, né, de 100% menos aquela probabilidade. Ou seja, se a probabilidade de um evento acontecer é 20%, a probabilidade dele não acontecer é 80%, tá bom? Exatamente o que nós chamamos de complementar. E aí tem a figurinha ilustrando, né? Ou seja, se aqui você tem um espaço amostral ômega, como sendo esse retângulo, se o evento A é essa região, então o complementar de A é essa outra região aqui, tá bom? Então, o que nós temos aí na figurinha. Então, daí nós temos um exemplo 3, e nesse exemplo 3 nós temos o seguinte: um número do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, até o 200 é escolhido ao acaso. Então, dos 200 números de 1 a 200, tá bom? Um desses números é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 5? Ou seja, eu tenho aí um conjunto formado pelos números de 1 a 200, e aí eu tiro um número desses ao acaso, de forma aleatória, e vos pergunto, né, qual a probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 5? E aí, esse exemplo é um exemplo clássico que devemos usar exatamente a probabilidade do complementar, ou seja, a probabilidade do complementar é igual a 1 menos a probabilidade desse evento. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai imaginar o seguinte, eu vou imaginar quantos desses, qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 5, porque aí é mais fácil, porque se eu souber a probabilidade, ou quantos múltiplos de 5 contém esse conjunto, para eu saber quantos não são múltiplos de 5, eu simplesmente faço a subtração. É o que nós chamamos de complementar de um evento, né? Então, dessa forma, vamos lá. Para calcular isso, a gente vai usar aquela famosa fórmula do termo geral, né? De uma progressão aritmética. Então, a enésimo termo de uma PG é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí, como eu quero calcular, de certa forma, aí, os múltiplos, quantos múltiplos de 5 tem de 1 até 200, é óbvio que dá para a gente conjecturar de cabeça aí, né? Mas vamos lá, vamos mostrar aqui como é que a gente faz de forma clássica. Então, a enésimo termo, ou seja, o último termo, obviamente, é 200, que é um múltiplo de 5, né? O primeiro é 5, e aí nós vamos ter n menos 1 vezes a razão, né? Que é de 5 em 5. E aí, quando a gente faz essas continhas, nós vamos ter 200 igual a 5. A gente aplica a distributiva ali, vai ficar 5n menos 5. E aí, 5 menos 5, 0. E aí, eu vou ter que o n é exatamente 200 dividido por 5. E aí, nós vamos ter
que n é igual a 40. Então, eu tenho 40 o quê? 40 múltiplos, né? 40 múltiplos de 5, de 1 a 200. Óbvio. Ah, professor, é óbvio, dá para fazer mentalmente isso. Perfeito, mas tudo bem. Fizemos aí, né? Então, se eu for calcular a probabilidade, né, de sair um múltiplo de 5, vai ser o quê? Vai ser 40 sobre 200. E aí, quando a gente simplifica aqui, dividindo tudo por 40, eu tenho 1/5. Mas eu não quero calcular a probabilidade, né, desse número ser múltiplo de 5. Eu quero calcular a probabilidade que ele não seja múltiplo de 5. Então, a probabilidade dele não ser múltiplo de 5 é o complementar. Então, vai ser 1 menos 1/5, né? E é 4/5, né? Eu posso até chamar esse 1 de 5 sobre 5, menos 1/5. E aí, obviamente, 5 menos 1, 4. E aí eu tenho 4/5 como sendo, tá bom? A probabilidade de retirar um número, né, de 1 a 200 e ele não ser um múltiplo de 5. Beleza? Vamos aqui, continuando. Qualquer coisa, viu? Sintam-se à vontade, levantem a mãozinha aí do chat aí, tá bom? Aqui na nossa live aí, para participar, precisa fazer algum comentário, alguma pergunta ou algo do tipo. Tá bom? Deixa eu ver aqui nas mensagens. Ok. Bom, muito obrigado aí, Leda, pelo elogio, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, aqui o próximo exemplo, um exemplo 4, que é uma aplicação, tá bom? Interessante da regra de probabilidade do evento complementar, que é o famoso problema do aniversário. Bom, esse problema, né, ele consiste em calcular a probabilidade de, num grupo de N pessoas, pelo menos 2 pessoas aniversarem no mesmo dia. Bom, esse é o famoso problema do aniversário. Bom, qual é o objetivo dele? Calcular a probabilidade de que, num grupo com N pessoas, a gente ter mais ou menos uma ideia do percentual, né? Ou seja, que obviamente a probabilidade de pelo menos 2 aniversariarem, né, no mesmo dia. É aquela coisa, tem um grupo, sei lá, aqui com 30 pessoas, 35, sei lá. Qual é a probabilidade de pelo menos 2 delas aniversariarem no mesmo dia? Quando a gente diz no mesmo dia, exatamente a mesma data, né? Dia e mês, digamos assim. Ano não, né? Obviamente ano não, mas vamos supor assim, dia e mês. Bom? E aí? Querem pensar um pouco aí? Pensem um pouquinho aí enquanto eu bebo uma água aqui rapidinho. E aí, galera? Pensaram em alguma coisa? É bem legal essa aplicação, digamos assim, né? E o que a gente vai mostrar aí, tá bom? Inclusive, eu fui comunicado hoje, porque eu estava preparando o material, né, da unidade 4, e peço até desculpas para vocês, porque me disseram que essa disciplina tem uma atividade prática, né? E eu não tinha planejado essa atividade prática para com vocês, e eu ainda estou um pouquinho na dúvida, não vou negar para vocês, de como será. Mas eu estou planejando, tá bom? Uma atividade prática em cima exatamente desse exemplo 4, tá bom? Porque, querendo ou não, uma aplicação bem legal, é algo que, de certa forma, nos interessa, e vocês vão
gostar dos resultados que vocês irão encontrar, tá bom? Então, é bem provável que amanhã eu já tenha essa atividade pronta e já vou disponibilizar, tá bom, para vocês com maior clareza, mas vai ser algo bem simples, mas também bem satisfatório, tá bom? Então, em cima aqui do que a gente está tentando mostrar, nós temos aqui, ó, esse problema do aniversário, a gente vai tentar aqui calcular a probabilidade de que num grupo de N pessoas, sei lá, um grupo de 50 pessoas, qual é a probabilidade de que naquele grupo ali, duas pessoas, pelo menos duas, aniversariam na mesma data, no mesmo dia, no mesmo mês, tá bom? Para calcular isso daí, a gente utiliza, ele até enfatiza aqui, ó, o complementar. Por quê? Porque vai ser bem difícil a gente calcular duas, ou três, ou quatro, tá bom? Que envolve um cálculo bem mais complexo. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar na possibilidade de um grupo com N pessoas, nenhuma aniversariarem no mesmo dia, nenhuma. Então, se desse total a gente tirar o 1 menos esse resultado, digamos assim, 100% menos esse percentual, vai sobrar exatamente aquele percentual de pessoas de que pelo menos duas delas aniversariam na mesma data. Deixa eu ver se vocês me entenderam. Qual é o nosso objetivo aqui? A gente vai pensar no complementar. A gente vai analisar, vai calcular a probabilidade de nenhuma delas aniversariarem no mesmo dia, na mesma data. Se eu tenho essa probabilidade, então, se eu utilizar a probabilidade do complementar, que é 1 menos a probabilidade de A, então eu vou encontrar exatamente a probabilidade de pelo menos duas aniversariarem no mesmo dia. Por quê? Porque eu calculei a probabilidade de nenhuma aniversariarem na mesma data. Então, se eu tiro o complementar disso, então eu tenho exatamente a probabilidade de pelo menos duas aniversariarem na mesma data, no mesmo dia, no mesmo mês, tá bom? Para isso, precisamos primeiramente do quê? Calcular o número de elementos do espaço amostral. E aí, como são N pessoas, vamos supor o seguinte. A primeira pessoa, ela tem quantas possibilidades de data de um ano? Em um ano? Ela tem 365. Vamos considerar um ano civil, tá bom? Não vamos pensar no ano bissexto, não, tá bom? Vamos imaginar um ano com 365 dias. Por isso que o nosso cálculo é um cálculo aproximado, tá bom? Então, a primeira pessoa ela tem 365 possibilidades, né? De nascer em um dos dias do ano. A segunda pessoa, também 365. A terceira pessoa, também 365. A quarta pessoa, também 365. Isso aqui até a enésima pessoa, que também tem 365 possibilidades de datas, né? Então, aqui obviamente, né, essa multiplicação vai acontecer N vezes. Por que N vezes? Porque eu tenho N pessoas. Então, obviamente, que o número de possibilidades, né, do meu espaço amostral é 365 elevado a n, né? Porque eu vou ter 365 vezes 365 vezes 365. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, nós determinaremos, eu vou até escrever, então nós determinaremos. O que é que nós iremos determinar aí? Ó? Nós determinaremos a probabilidade de não ocorrerem aniversários no mesmo dia. Bom? Então, aqui é o número de elementos do espaço amostral. Qual é o meu evento? É ninguém aniversariar na mesma data. Bom? Então, aí eu vou pensar no quê? Eu vou pensar no evento da seguinte forma. Primeira pessoa, 365. A segunda pessoa, ela não pode
aniversariar no mesmo dia da primeira, então vai ser 364. A terceira, 363. A quarta, 362. E assim, sucessivamente, até a gente ter as N pessoas. Então, deixa eu escrever para ficar bem detalhado, ficar bem legal aqui para vocês. Então, a ideia é o quê? Nós determinaremos a probabilidade de não ocorrerem aniversários, ou seja, de não ocorrerem aniversário no mesmo dia. Aniversário, uma mesma data, né? No mesmo dia, pronto. No mesmo dia. Então, se eu faço isso, o que é que eu estou pensando? Vamos pensar no seguinte, né? Então, seja a esse evento. Qual é o evento? Ter pessoas, né, não aniversariando no mesmo dia. Então, o número de elementos desse evento A, obviamente, nós iremos utilizar a análise combinatória, em especial o princípio fundamental da contagem, vai ser o quê? A primeira pessoa, ela tem 365 possibilidades de data. A segunda não pode aniversariar na mesma data da primeira, então ela vai ter 364, certo? A terceira não pode aniversariar nas datas das duas primeiras, então vai ser 363. A quarta, mesmo jeito, 362. Aí, como eu tenho N pessoas, isso daqui vai ser o quê? Vai ser um 365, vai ser vezes 365, né? E eu estou pegando esse 365 e sempre fazendo o quê? Sempre subtraindo dele n menos 1, não é? Porque, deixa eu ver, se o n for 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Se eu tiver uma pessoa, vai ser 365, né? Se eu tiver duas pessoas, vai ficar 2 menos 1, que é 1, 365 menos 1, que é 364. Perfeito. É isso daqui mesmo, bom? Então, esse aqui é o número de elementos do evento. Logo, quem é a probabilidade de um evento acontecer? A probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, quem é o nosso número, quem é o número de elementos do evento? É 365 vezes 364 vezes 363 vezes 362 vezes até um enésimo termo, que é sempre 365 menos n menos 1, tá bom? Tudo isso daqui dividido por quem? Pelo número de elementos do espaço amostral, que é quem? 365 elevado a n. Com isso, a gente está calculando o quê? A probabilidade de, num grupo de N pessoas, nenhuma aniversariarem no mesmo dia. Mas o que nós queremos calcular? É a probabilidade de pelo menos duas aniversariarem no mesmo dia. Então, por isso que a gente utiliza a probabilidade do evento complementar. Então, a gente pode até escrever assim, ó, daí temos, como a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade de A, então, a probabilidade, tá bom? A probabilidade de pelo menos duas aniversariarem no mesmo dia, na mesma data, vai ser 1 menos a probabilidade de A. E quem é a probabilidade de A? 365
vezes 364, vezes 363, vezes 362, vezes aqui 365 menos n menos 1, ou seja, você vai levar até o total de termos. Vamos supor, sejam 10 pessoas, num grupo de 10 pessoas, com a probabilidade de pelo menos 2 aniversariarem no mesmo dia. Aí você vai fazer 365 vezes 364 vezes 363, 362, 61, 60, 59, 10 termos aqui em cima, né? Ou seja, vai ser 1 menos o produto de 10 termos em ordem decrescente, dividido por 365 elevado a 10. Bom? Ou seja, você vai fazer essa contazinha. Bom, então, aqui, tá bom? Tá o esboço. Então, aqui é o cálculo, tá bom? Então, a gente quer calcular a probabilidade de N pessoas, num grupo de N pessoas, melhor dizendo, pelo menos 2 aniversariarem no mesmo dia, nós temos isso daqui, tá bom? Pode ser que eu coloque lá na atividade prática, vocês imaginarem um grupo, sei lá, com 60 pessoas, com 35 pessoas, com 18 pessoas. Qual a probabilidade de pelo menos 2 aniversariarem na mesma data? Aí vocês vão utilizar exatamente o que a gente fez aqui, substituindo e encontrando, obviamente, valores em números decimais que vocês transformarão em números percentuais. Beleza? Leandro, tá dizendo que a tela não está aparecendo? Não está aparecendo não, pessoal? O slide? Sim ou não? Para mim está aparecendo, professor. Pois muito obrigado, viu? Muito obrigado, Francisco. Porque escreveram que não estava. Beleza, beleza. Ok. Viu, galera? Então, é bem provável, quase certo, que eu vou usar esse exemplo 4 para vocês fazerem a atividade prática. Mas, para isso, eu vou conversar amanhã com o pessoal da coordenação, o pessoal também da parte pedagógica. Vamos que vamos aqui. Aí, a propriedade, chamada também regra da adição, que é bem conhecida de nós, né? Eu digo conhecida porque isso Então, aí tem... aqui também não está aparecendo não a tela, a Não? apresentação. Pois... Agora apareceu, agora apareceu. Beleza. É porque volta e meia eu mudo de, digamos assim, aparece alguém para eu permitir a entrada na sala virtual, aí eu tenho que sair da janela para voltar aqui para permitir que essa pessoa adentre a sala para assistir a aula. Aí fica um pouquinho sem aparecer, tá bom? Deve ser por isso. Vamos aqui, ó. Nessa propriedade da regra da adição, nós temos o seguinte, vamos lá. Primeiro, seja ômega o espaço amostral de um experimento aleatório e seja A e B eventos contidos nesse espaço amostral. Então, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção B. Deixa eu vos perguntar novamente. Vocês estão vendo o slide agora perfeitamente? Sim. Pois pronto, beleza. Obrigado, viu? Então, essa formulinha aqui, ela é retirada lá daquela formulinha do número de elementos da união entre dois conjuntos, que a gente conhece assim, né? O número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Certo? E aí, como o número de elementos de um espaço amostral ele é diferente de zero, então eu posso dividir aqui tudo pelo número de elementos do espaço amostral. Então, se eu dividir aqui pelo número de elementos do espaço amostral, número de elementos do espaço amostral, número de elementos do espaço amostral, eu vou ter o quê? Ora, número de elementos de A união B é dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso aí é a probabilidade, professor. A probabilidade de A união B. Mais
número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Desculpa, que é igual. Número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ah, é a probabilidade de A acontecer. Mais, número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ah, isso é a probabilidade de B acontecer. Menos, número de elementos de A intersecção B é a probabilidade de A intersecção B, porque eu tenho um número de elementos de A intersecção B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, isso aí é exatamente isso daqui, ó, que nós chamamos da regra de adição de probabilidades. Então, pensando nisso, nós temos aqui esse exemplo 5, onde nesse exemplo 5 nós temos o seguinte: numa urna foram colocadas 30 bolas. Dessas 30, 10 bolas azuis, 10 bolas são azuis, numeradas de 1 a 10. Outras 15 bolas são brancas, numeradas de 1 a 15. E outras 5 bolas são cinzas, numeradas de 1 a 5. Ao retirar-se aleatoriamente uma bola dessa urna, qual é a probabilidade de sair uma bola branca ou, aí esse conectivo é o conectivo de união, vocês sabem disso, né? Ou um número par. Então, o que eu quero? Quero calcular a probabilidade de sair uma bola branca ou um número par. Então, isso vai ser o quê? Pela regra da adição, vai ser a probabilidade dela ser branca, mais a probabilidade dela ser par, menos a probabilidade dela ser branca e par, que é a intersecção. Certo? Então, vamos lá. Então, qual é a probabilidade dela ser branca ou par? Probabilidade dela ser branca são quantas bolas brancas? São 15 bolas brancas, professor. Então, a probabilidade é 15 sobre 30, né? São 15 de 30. Mas a probabilidade dela ser par, aí eu tenho que saber quantas bolas pares nós temos. Ó, das 10 azuis, nós temos a 2, a 4, a 6, a 8 e a 10, né? Que é numeradas de 1 a 10. Já foram 5 ali. Das bolas brancas, nós temos 15, né? Então, é a 2, é a 4, é a 6, é a 8, é a 10, porque é numerada de 1 a 15, né? É a 12 e a 14. E 5 bolas cinzas, numeradas de 1 a 5. Então, é quem? É a 2 e a 4 só, né? Então, ao todo, nós temos quanto? Nós temos 5 aqui, 5 com mais 7, 12, com mais 2, 14, né? Então, nós temos 14 de 30. Menos a probabilidade dela ser branca e par. Branca e par. Olha, tem 15 bolas brancas. Dessas 15 brancas, quantas são pares? São essas aqui, pessoal. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14. Que são quantas? 7. Então, eu tiro 7 de 30. E aí, como é o mesmo denominador, repete aqui. 15 mais 14, 29. 29 menos 7, 22. Né? E aí, divide tudo por 2. Eu vou ter 11 sobre 15, né? Como aqui o resultado da minha probabilidade de sair uma bola branca ou par. Ok? Muito bem. Esse foi o exemplo 5 aí, que a gente mostrou aí, tá bom? Vamos na sequência aqui, que ainda tem mais coisas, né? Probabilidade condicional. O que é a probabilidade condicional? Sejam A e B eventos associados a um experimento aleatório, representamos a probabilidade condicional de B, dado que A ocorreu, por... Aí a gente representa dessa forma, viu? A probabilidade de B acontecer, dado que A já aconteceu, por isso está aqui do lado, ó, é representado dessa forma. Em suma, o que é a probabilidade condicional, afinal de contas?
É a gente imaginar o seguinte, vamos supor hipoteticamente que numa turma com 40 alunos, nós tenhamos, sei lá, 30 mulheres e 10 homens. 30 mulheres e 10 homens. Aí a gente vai sortear um presente, sei lá, um brinde para um aluno dessa turma. Então, dos 40, 30 mulheres e 10 homens. Aí, ao sortear, aqui a pessoa está aqui com o nome, e aí a pessoa diz o seguinte, a pessoa sorteada é do sexo feminino. Aí essa informação já altera muita coisa. Por quê? Porque antes a probabilidade de você ganhar o prêmio, o brinde, o presente, era uma chance em 40. Agora as mulheres têm uma chance em quantas? Em 30. Então foi dada uma informação. Então quando se fala em probabilidade condicional, são essas condições. Então informações são dadas que alteram principalmente o espaço amostral. Então, é como se nós tivéssemos o seguinte. Eu quero calcular a probabilidade de B, olha, nesse primeiro quadro aqui. Então, a probabilidade de B acontecer é tudo isso aqui, ó. É todo esse círculo aqui. Né? Probabilidade de B, então, o número de elementos que estão em B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Aí ele vem com outra informação. Calcula agora a probabilidade de B acontecer, mas dado que A já aconteceu. Então se A já aconteceu, então aconteceu esse conjunto aqui, ó. Foi dada essa informação aqui. Então a probabilidade de B acontecer, dado que A já aconteceu, só resta para a gente essa áreazinha bem aqui, ó, de B. A probabilidade de B acontecer, dado que A já aconteceu, é só essa regiãozinha aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser o número de elementos da intersecção de B com A, dividido pelo número de elementos de A. Observe que antes o espaço amostral aqui era o ômega. Agora, quem é o espaço amostral para a gente aqui? É o A. Foi dada essa informação. Lá no exemplo trivial que eu coloquei, o espaço amostral era 40 e depois caiu para 30, porque foi dada uma informação. Então, isso é o que nós chamamos de probabilidade condicional. Bom, é dada uma informação e essa informação, de certa forma, ela modifica a quantidade dos elementos do espaço amostral. Bom, o exemplo 6, para ilustrar mais ainda isso daí, ó. Um número é escolhido ao acaso, no conjunto de 1, 2, 3, 4, de 1 a 50. Qual a probabilidade desse número ser par, sabendo que ele é múltiplo de 5? Aí, o que é que nós temos? O evento A. Qual é a probabilidade dele ser par? Evento A. B. Sabemos que ele é o quê? Sabemos que ele é um múltiplo de 5. Sabendo que ele é, sei lá, um múltiplo de 5. E agora, né? Como é que a gente procede? A gente pensa o seguinte, se eu quero calcular a probabilidade dele ser par, mas sabendo que ele é múltiplo de 5, eu vou pensar no seguinte, poxa, quem são os múltiplos de 5? Dessa forma aqui, dá para a gente pensar no seguinte, né? Que o conjunto B vai ser quem? Vai ser o 5, o 10, o 15, o 20, até o 50. Tá? Múltiplo de 5, beleza. Só que desse conjunto aqui, ou seja, restrito desse conjunto, nós vamos ter o quê? O conjunto A, ele é par. Qual é a probabilidade? Né? Esse é o nosso evento. Qual a probabilidade, né, desse número ser par, mas sabendo que ele é múltiplo de 5? Então, agora o meu conjunto A, ele passa a ser o seguinte, ou seja, eu sei que ele é múltiplo de 5. Então, qual a probabilidade dele ser par?
Então, para mim, para ele ser pai e múltiplo de 5, ou ele é 10, ou ele é 20, ou ele é 30, ou ele é o 40, ou ele é o 50, certo? Então, a probabilidade, né? A probabilidade desse evento acontecer vai ser o que para a gente? Vai ser 5 chances, né? Ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, dentre quantas? Dentre 10. Porque é 5, é 10, ou é 15, ou é 20, ou é 25, ou é 30, ou é 35, ou é 40, ou 45, ou 50. Então, essa probabilidade é de 1 em 2, ou seja, 50%. Bom? Outra forma que você poderia pensar aí era o seguinte, nota, que é o que está lá nas entrelinhas da probabilidade condicional, né? A probabilidade de A acontecer, dado que B já aconteceu. Né? O que ele está dizendo? Qual a probabilidade de ser par, sabendo que o número é múltiplo de 5? Então essa probabilidade aí vai ser a probabilidade de A intersecção B dividido pela probabilidade de B. E aí, qual é a probabilidade de A intersecção B? Eu tenho o A intersecção B, a intersecção entre esses dois conjuntos A e B vai ser 5, né? Então, 5 de quantos? De 50, né? Dividido por, quem é a probabilidade de B? A probabilidade de B eu tenho quantos múltiplos de 5? Eu tenho 10. De quantos? De 50. Então, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Observe que eu vou ter a mesma coisa. 5 sobre 10, que é 1 sobre 2. Certo? Então, nós temos isso daí. E isso daí é exatamente o que caracteriza uma probabilidade condicional. Continuando, bom? A expressão da probabilidade condicional permite a obtenção de uma importante relação, conhecida como teoria da multiplicação de probabilidades, que é o que é mais comum por aí, tá bom? Ou seja, a probabilidade de A e B acontecerem é dada pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B acontecer, dado que A já aconteceu. Professor, mas por quê? Ora, porque nós sabemos que a probabilidade de B acontecer, dado que A já aconteceu, é a probabilidade de A intersecção B dividido pela probabilidade de A. E aí, quando a gente faz produto dos meios igual, produtos extremos, a propriedade fundamental das proporções, a gente vai ter que a probabilidade de A e B acontecerem vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B acontecer, dado que A já aconteceu. Bom, isso aqui é o que está aqui acima. Então, dessa forma, a gente tem o seguinte, a gente pode agora resolver problemas dessa natureza. Um lote contém 80 peças boas, então nós temos 80 peças boas e 20 peças defeituosas. 2 peças são retiradas ao acaso, uma após a outra. Ou seja, tira uma, depois tira outra. Sem reposição. Qual a probabilidade de ambas serem defeituosas? Então, a probabilidade de A e B, ou seja, de ambas serem defeituosas, vai ser a probabilidade da primeira ser defeituosa e a probabilidade da segunda ser defeituosa, dado que a primeira é defeituosa. Tá bom? Professor, eu gosto de fazer isso aí sem essa fórmula. Posso fazer? Pode, perfeitamente. Mas essa fórmula é para que você entenda, tá bom? O que a gente está querendo calcular. Então, a probabilidade das duas serem defeituosas vai ser o quê? Qual a probabilidade da primeira ser defeituosa? 20 de quantas? De 100. Porque eu tenho 100 peças, das 100 peças, que é 80 mais 20, né? Das 100 peças, 20 são defeituosas. Então, a probabilidade da primeira ser defeituosa é 20 sobre 100. E, talvez, né? A segunda ser defeituosa,
Então, tem quantas peças defeituosas agora? 19. Tem quantas peças lá no lote? Agora só tem 99. Então, simplificando, nós vamos ter 20 por 100, a mesma coisa que 1/5, fica 1/5 vezes 19 sobre 99. 1 vezes 19 é 19. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 9, 45, com 4, 49. Pronto. 19 sobre 495. Essa aí é a probabilidade, tá bom? Então, quando se fala em multiplicação de probabilidades, ela é uma consequência da probabilidade condicional, tá bom? Então, continuando, nós temos o que nós chamamos de distribuições de probabilidade, tá bom? E nada mais é do que não é nem uma extensão, mas uma adaptação ao que nós chamamos de função probabilidade. Mas vamos lá. As distribuições de probabilidade são descritas por uma variável aleatória x, que é uma função que a cada valor do espaço amostral associa um número real. Então, a gente pode entender também a probabilidade como uma função, tá bom? Agora, o que é uma variável aleatória? Suponhamos um espaço amostral ômega e que a cada ponto amostral seja atribuído um número. Fica, então, definida uma função chamada variável aleatória e indicada por uma letra maiúscula. Por exemplo, assim, se o espaço amostral relativo ao lançamento simultâneo de duas moedas é cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa, e se x representa, o que é o x agora? O número de caras que aparece a cada ponto amostral. O que é um ponto amostral? Cada um desses resultados. Então, podemos associar o número x de acordo com a tabela 1. O que é esse número x? Representa o número de caras. Então, o que é que nós temos? Cara, cara, 2 caras. Cara, coroa, 1 cara. Coroa, cara, 1 cara. Coroa, coroa, 0 cara. Tá bom? Então, esse x nos pontos amostrais, tá bom? Representa o número de caras. Bom? Então, quando se fala em variável aleatória, fala-se exatamente, né, nessa quantidade de elementos que são dos elementos dos pontos do espaço amostral. A palavra aleatório indica que x é determinada em função do objeto, escolhido ao acaso. Há 2 tipos de variáveis aleatórias. São as variáveis discretas e contínuas. Professor, tem alguma coisa a ver com na estatística, variável quantitativa discreta, variável quantitativa contínua? Perfeito, tá bom? Então, tal que essas distribuições de probabilidade, elas são mais associadas a aquelas circunstâncias dentro da estatística, tá bom? Então, definição aqui, uma variável aleatória é discreta quando se tem um número finito ou contável de resultados possíveis que podem ser enumerados. Enquanto uma variável aleatória é contínua, quando tem um número incontável de resultados possíveis, representados por um intervalo na reta numérica. Bom, é aquela mesma situação lá da estatística. Então, quando se fala em distribuições de probabilidades, assim como as variáveis quantitativas discretas e quantitativas contínuas da estatística, também existem as distribuições de probabilidades discretas e distribuições de probabilidades contínuas. A lógica de entendimento é a mesma. Assim como a variável quantitativa discreta resulta de uma contagem, e se vocês perceberem, foi isso que a gente fez durante a nossa aula de hoje, a distribuição de probabilidade discreta tem seu espaço amostral com resultados possíveis que resultam de uma contagem. A variável quantitativa contínua resulta de uma medição e a distribuição de probabilidade contínua tem em seu espaço amostral medidas que resultam de alguma medição em um espaço contínuo, tá bom? Que não é o objeto de estudo, tá bom? Dessa nossa disciplina, tá bom?
Por isso, só probabilidade discreta. E aí, as distribuições de probabilidade associadas a essa probabilidade discreta, vamos aqui mostrar esse exemplo. Ó. Consideremos a distribuição de frequência relativa ao número de acidentes diários de um estacionamento. Bom, durante um mês, digamos assim. 0 acidentes, 22 dias. 1 acidente, foram 5 dias. 2 acidentes, 2 dias. 3 acidentes, foi só um dia que teve 3 acidentes. Então, essa tabela ilustra isso. Então, em um dia, a probabilidade de não ocorrer acidente vai ser o quê? Não ocorrer acidente. 0 acidente. Vai ser 22 sobre 30. Tá aqui, 0,73. A probabilidade de ocorrer um acidente. Um acidente é o quê? Foram 5 vezes. De quantas? 5 de 30. Então, 5 de 30, aproximadamente 0,17. 2 acidentes. 2 acidentes foram 2 dias, né? Então, nós temos o quê? 2 sobre 30, 0,07 aproximadamente. 3 acidentes. Foi só uma vez, né? 3 acidentes, só uma vez. Então, nós temos o quê? 1 sobre 30, 0,03. Aqui é o que nós chamamos de distribuição de probabilidades, porque quando a gente faz esse cálculo das probabilidades, a gente traz para essa tabela aqui, ó. Então, podemos escrever agora o seguinte: número de acidentes, nenhum acidente, qual é a probabilidade? 0,73. Um acidente, 0,17. 2, 0,07. 3, 0,03. Né? Ou seja, 73%, 17%, 7%, 3%, transformando em porcentagem. Então, essa tabela é denominada distribuição de probabilidades, tá bom? Utilizando o aspecto de probabilidade discreta, tá bom? E aí, com isso, tá bom? Com isso, fechamos a nossa aula de hoje, a nossa disciplina, digamos assim, se tratando de live. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento, tá bom? E nos esperamos aí, ver muito em breve aí, quem sabe, em momentos presenciais, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, aí depois vocês têm o espaço para fazer perguntas e questionamentos, tá bom?